Eu sou Wolfram Fonseca, sou acadêmico de Direito no Centro Universitário SESMAC. Um monstro bíblico, uma metáfora do poder absoluto, um tratado que redefine os alicerces do Estado moderno. Bem-vindos ao seminário O Leviatã, o gigante que moldou a filosofia política. Thomas Hobbes, filósofo inglês do século XVII, não foi apenas um teórico, foi um sobrevivente, nascido em meio ao medo da invasão espanhola. Dizia que sua mãe pariu gêmeos, eu e o terror. Hobbes testemunhou a Guerra Civil Inglesa entre os anos de 1642 e 1651. Enquanto o parlamento e a coroa dilaceravam a nação, ele viajou pela Europa, dialogou com Galileu e Descartes e forjou uma resposta à pergunta que nos assombra até hoje: como evitar o caos social? No contexto do absolutismo em crise, Hobbes viu a Guerra Civil como um retorno ao estado de natureza. Aquele cenário em que, sem leis, a vida humana é solitária, pobre, desagradável, brutal e curta. Sua obra não é um manual para déspotas, mas um grito racional contra a barbárie. Publicado em 1651, o Leviatã é dividido em 4 pilares. O primeiro pilar é intitulado Do Homem, uma antropologia sombria. Hobbes nos mostra como paixões, como o medo e a ambição nos conduzem à guerra perpétua. O segundo pilar, do Estado. Aqui nasce o contrato social. Os homens, temendo a morte, renunciam à liberdade natural e criam um Leviatã, um soberano absoluto que garante segurança. Terceiro pilar, da comunidade cristã. Hobbes desafia a Igreja, subordinando-a ao Estado. Para ele, a religião deve servir à paz, não ao conflito. Quarto e último pilar, do reino das trevas. Uma crítica mordaz às superstições que corrompem o poder legítimo. Mas por que ler Hobbes hoje? Em tempos de polarização política, crises de autoridade e debates sobre liberdade versus segurança, o Leviatã é um espelho. Ele nos pergunta: até onde cedemos nossa autonomia em nome da ordem? Como evitar que o medo, que nos salva do caos, não se torne a desculpa para a tirania? Hobbes não é um defensor cego do autoritarismo.
é um realista político que nos alerta: sem um pacto social, voltamos à selvageria. Sua obra é um convite à reflexão sobre os limites do poder e os direitos inalienáveis. Temas que ecoam nas constituições modernas, inclusive na brasileira. Nos próximos capítulos, nós desvendaremos juntos as entranhas desse gigante. Sigam nossos colegas e companheiros de seminário. Que este seminário não seja apenas uma aula, mas um diálogo sobre como construir sociedades que equilibrem força e justiça. Thomas Hobbes está mais vivo do que nunca. Vamos ao trabalho? Bom, hoje eu irei falar sobre os 3 primeiros capítulos do livro O Leviatã de Thomas Hobbes, onde nessa primeira parte da obra ele fala principalmente, o seu foco é sobre o homem, ou seja, sobre tudo que envolve o homem, e principalmente sobre as questões que envolvem a sua mente, ou seja, ele dá um foco a mais em questões da mente humana, que são as sensações que o homem sente, a imaginação e a memória. Bom, em seu primeiro capítulo, ele tem uma visão bem materialista e mecanicista da realidade. Ou seja, para ele, na sua visão, tudo que existe no nosso meio social, na nossa realidade, são corpos em movimento. E quando um desses corpos, um objeto que seja, qualquer objeto que seja, entra em contato com nossos sentidos, ele gera um movimento no nosso corpo e na nossa mente. Ou seja, e esse movimento que acontece quando o objeto entra em contato com nossos sentidos, ele denomina uma sensação. Ou seja, para ele, o que é bem interessante é que o objeto, a sensação, não está no objeto em si, mas sim dentro de nós, dentro dos nossos sentimentos, dentro do nosso corpo e da nossa mente. Bom, tudo que envolve objetos, ou seja, cor, som, sabor, forma e tal, tudo isso são efeitos que o objeto provoca na gente, não nós provocamos no objeto. Ou seja, um bom exemplo que ele traz é que temos uma fruta qualquer que seja, por exemplo, uma maçã, e a maçã é vermelha, mas por que ela é vermelha? Ele basicamente diz que não é nós que vemos o vermelho, é o objeto que possui aquela cor predominante vermelha, e essa cor reage com nós, reage com nossa mente, com o nosso corpo, e assim nós conseguimos, na nossa mente, concretizar que aquilo é uma cor realmente vermelha. Bom, no segundo capítulo, Thomas Hobbes traz em pauta a imaginação. Ou seja, vamos pensar um pouco aqui e tentar entender de que forma essa imaginação age na nossa mente humana. Thomas Hobbes diz que, por exemplo, estamos vendo uma paisagem. Ok? Então, se estamos vendo uma paisagem, ao fecharmos nossos olhos, a paisagem irá continuar seguindo na nossa mente. Ou seja, nós vamos ter um resíduo dessa imagem que vimos na nossa mente, mesmo que estejamos com os olhos fechados e, de certa forma, a paisagem não está na nossa frente. Então, ele diz que essa imagem que temos na nossa imaginação se trata de um resíduo de uma sensação que sentimos ao estarmos de olhos abertos ou que a paisagem esteja na nossa frente. Ou seja, ele disse que isso é um movimento de um corpo que continua acontecendo na nossa imaginação. Ou seja, mesmo que depois de ter visto a paisagem, ela continua na nossa mente. Ou seja, ela continua em movimento na sua mente. E ele coloca, inclusive, que os sonhos também podem ser como uma imaginação. Então, quando a gente sonha, a gente está lidando com imagens que a gente já viu, que a gente já passou pela nossa mente. Ou seja, ele traz que os sonhos são uma imaginação de fato. Porém, os sonhos são de uma maneira mais desorganizada e mais
digamos, incerta de que estamos vendo a imagem, o objeto, seja lá o que for. Bom, no capítulo 3, Hobbes coloca em pauta a memória. Ou seja, essa memória seria justamente a capacidade de guardar tudo aquilo que já foi passado. Ou seja, a imaginação, que pode ser de objetos, paisagens e coisas do tipo, e as sensações que o homem sente em seu corpo e sua mente ao decorrer do tempo. Bom, para ele, a memória é um tipo de arquivo, digamos assim, um arquivo de computador, onde guarda todas as experiências que o ser humano vive, que o ser humano tem ao decorrer da sua vivência na sociedade, na sua realidade, enfim. E isso tudo ele combina, junta tudo e o que ele denomina de experiência. Ou seja, essa memória ela é capaz de trazer lembranças e momentos especiais que a pessoa viveu. Porém, muitas das vezes não aparecem em ordem, não tem uma ordem específica para que cada momento que o indivíduo venha a lembrar ou armazenar, digamos assim, elas vão surgindo aleatoriamente. Ou seja, tudo que ele viveu vem e vai na sua mente diversas vezes. Então, não há capacidade de, digamos, organizar essas ideias, e ele diz em sua fala que isso se chama um discurso mental, ou seja, que envolve questões sobre o raciocínio, sobre a sua previsão, lógica e principalmente a razão. Hobbes, nestes 3 primeiros capítulos, ele mostra principalmente questões que envolvem a mente humana, uma explicação bem detalhada sobre o caráter científico que envolve a mente humana e assim como ela age, como ela pode vir a agir ou como ela agirá. Isso justifica depois a ideia do contrato social e a necessidade de um poder soberano, que é o Leviatã. Meu nome é Ezequiel Clemente e ainda falando sobre a parte 1, a parte do homem, Thomas Hobbes se aprofunda na natureza humana, levando em consideração a linguagem, a razão e as motivações internas. Falando no capítulo 4 especificamente, ele traz a fala como uma invenção humana que facilita a vida em sociedade, possibilita a criações de leis, a organização de ações e a comunicação, efetivamente, mas que por ser ambígua e por permitir diversas interpretações, também pode gerar conflitos, confusão e trazer às pessoas um entendimento errado. Por isso, ele fala que a linguagem e a fala não é uma revelação divina, ele não considera como uma revelação divina, mas sim como uma criação humana, como já foi dito, e que é um instrumento que é benéfico, mas precisa ter uma definição clara em seus termos para que, ainda com essa fragilidade de diversas interpretações, quando usado com muita clareza, ele funcione bem e não de maneira confusa. Já no capítulo 5, falando sobre a razão, ele compara a razão como um processo de um cálculo, como o ato de subtrair ou de somar. Para ele, a verdadeira ciência se baseia nesse pensamento rigoroso. Mas a razão, no entanto, ela é influenciada pelas paixões e pela linguagem. E isso faz com que seja individualizado, não haja um consenso universal. Ele critica, inclusive, duramente as pretensões da teologia e da filosofia de apresentarem verdades definitivas. Para ele é necessário ter clareza nas definições para que haja ciência. Já no capítulo 6, quando ele fala sobre as paixões, ele traz ao pensamento essas movimentações internas do homem do que causa, das suas paixões e o que causa desejo ou aversão, o que é relativo, porque não existe, ele prega que não existe um bem universal. O que é bom para um pode ser ruim para outro. Então, essa busca por esses desejos, porque
a partir disso a gente chega ao ponto de que o ser humano, ele involuntariamente, ele busca aquilo que deseja e foge daquilo que teme. Então essa competitividade por desejos de um e de outro, individuais, conduz, sem que se possa mudar isso, para um estado de guerra declarada de todos contra todos, já que os critérios de valor eles são subjetivos, cada um busca algo. E se não existe essa autoridade superior para controlar e conduzir esses conflitos, então leva a essa guerra de que falamos. Então, resumindo nesses capítulos, ele constrói a base fundamental para a defesa de um poder soberano, que regule os conflitos, que regulamente o que é necessário para a exata interpretação da linguagem, garantindo a paz civil. Boa tarde a todos, me chamo Gerson Lopes. Nesta apresentação, abordarei os capítulos 10 ao 15 da obra Leviatã, de Thomas Hobbes, com especial atenção aos fundamentos jurídico-filosóficos que sustentam a sua teoria do contrato social e a origem da autoridade soberana. No capítulo 10, o autor trata do conceito de poder como capacidade presente de obter algum bem futuro. Para ele, o poder não é apenas político ou físico, mas abrange todas as aptidões e meios que permitem ao indivíduo garantir sua sobrevivência e influenciar os outros. Essa noção é central, pois marca o início da compreensão do autor do homem como um ser competitivo, cuja motivação é essencialmente instrumental. Essa busca contínua por poder nos leva, no capítulo 11, à ideia de que os homens são movidos por desejos incessantes e, ao mesmo tempo, pela insegurança. Hobbes descreve o ser humano como essencialmente desconfiado, motivado por interesses particulares e pela autopreservação. O conflito torna-se, assim, uma constante latente na convivência humana. É no capítulo 13 que Hobbes apresenta sua mais conhecida construção teórica, o estado de natureza. Nele, todos os homens são formalmente iguais em suas capacidades básicas. E essa igualdade leva inevitavelmente à desconfiança e à rivalidade. Sem uma autoridade comum para impor regras, o resultado é um estado de guerra, de todos contra todos. Bellum hominum contra homines, onde não há lugar para a indústria, cultura, segurança ou justiça. A vida nesse estado, segundo Hobbes, é solitária, pobre, sórdida, brutal e curta. Diante desta condição, Hobbes propõe, no capítulo 14, a saída racional para o caos, as leis naturais. A primeira e mais fundamental é a busca pela paz, desde que os demais também estejam dispostos a isso. A segunda, decorrente da primeira, é a disposição para abrir mão do direito natural a todas as coisas, desde que haja garantias mútuas. Aqui, o filósofo introduz a ideia de contrato como base da convivência jurídica. O contrato é um ato de razão, não de efeito. É por meio dele que os indivíduos renunciam à liberdade irrestrita em favor da segurança coletiva. O capítulo 15 aprofunda a noção de justiça, entendida como cumprimento dos pactos. Para Hobbes, o estado de natureza não há justiça ou injustiça, porque não há autoridade para aplicar normas. A justiça surge apenas com o pacto, com a instrução da autoridade soberana, capaz de garantir o cumprimento das obrigações. É neste ponto que o direito emerge como um instrumento de ordem
e segurança, fundamentado na obediência a um poder comum. Esses capítulos fornecem, portanto, a estrutura lógica e jurídica para a construção do Estado moderno. Hobbes não está interessado em um ideal de liberdade ampla, mas, assim, em evitar a guerra civil e garantir a paz por meio de um poder soberano absoluto, ao qual os indivíduos devem obediência, justamente porque ele é o garantidor do contrato social. Em conclusão, os capítulos 10 ao 15 de Leviatã oferecem um marco teórico fundamental para o direito público moderno. A passagem do estado de natureza ao estado civil, via contrato, é o ponto de partida para pensar os fundamentos da autoridade, da legitimidade e da própria noção de justiça enquanto estabilidade normativa. A contribuição de Hobbes é, assim, não apenas filosófica, mas profundamente jurídica. Ele inaugura uma visão contratualista de soberania, que até hoje influencia as teorias do Estado do Direito. Muito obrigado a todos. Olá, meu nome é Adrian Yuri e hoje venho comentar sobre alguns pontos do livro de Thomas Hobbes, Leviatã. E, para começar, vou focar no capítulo 16 da obra dele, que é a base para entender como ele imagina o Estado. Hobbes começa a falar de algo que a gente não para pensar. O que é uma pessoa no sentido político? Não é sobre ter braços e pernas, é sobre quem pode representar alguém. E ele divide em dois tipos: a pessoa natural, que é a gente mesmo falando por nós, e a pessoa artificial, que fala por outras pessoas ou instituições. E é aqui que o Estado entra, como a grande pessoa artificial. Aí, ele traz uma ideia que é tipo a chave, a relação entre o autor e representante. O autor é quem dá a permissão, quem diz, pode falar por mim. E o representante é aquele que vai lá e realmente fala, age e decide, usando essa autorização. Essa é a essência da representação política que a gente conhece. E por que tudo isso? Para Hobbes, a gente vivia num tal de estado de natureza, que era uma bagunça. Uma guerra de todo mundo contra todo mundo. Era cada um por si e uma insegurança gigante. Para sair dessa, a solução é fazer um pacto. A gente, como pessoa natural, topa abrir mão de alguns dos nossos direitos e passar para uma única pessoa ou grupo. Essa pessoa vira o soberano. E essa união toda ele chama de Leviatã, que é tipo o superestado. Então, o Estado é legítimo porque nasce da nossa própria vontade, da gente que se uniu e deu a permissão para ele existir. Hobbes diz que tudo o que o soberano faz é como se a gente mesmo tivesse feito, porque é a gente que deu a permissão, a gente que deu a autorização. Isso tem implicações bem fortes, como a gente não pode acusar o soberano de injustiça, porque ele só está lá usando o poder que a gente deu porque a gente deu, e a gente não pode simplesmente quebrar esse pacto. Em resumo, o que Hobbes fala e faz aqui é dar uma explicação lógica e moderna para o poder político. O Estado existe porque a gente criou ele com base nessa ideia de representação. Sem ele, seria um caos. E ninguém quer viver no caos. E bem, é isso. Volto em breve com mais alguns capítulos. Obrigado. Boa noite a todos. Eu me chamo Clevson de Almeida e hoje eu falarei sobre dois capítulos centrais da obra O Leviatã de Thomas Hobbes. Os capítulos 17 e 18. Estes trechos são essenciais para se compreender como Hobbes justifica a criação do Estado e do poder soberano. Iniciando pelo capítulo 17, da causa, geração e definição de Estado, Hobbes começa esse capítulo com uma observação muito importante sobre a natureza humana. Ele afirma que no estado natural, ou seja, antes da existência de qualquer governo, os seres humanos vivem em constante segurança.
Como cada um busca seu próprio interesse e todos têm capacidades físicas e mentais semelhantes, surge a desconfiança mútua. Isso leva ao que Hobbes chama de guerra de todos contra todos. Nesse estado de natureza não há nenhuma justiça, propriedade, muito menos autoridade. Todos possuem o direito a tudo, inclusive a vida dos outros. Isso cria uma situação insustentável, onde o medo da morte violenta e o desejo de viver em segurança faz com que todos os homens busquem a solução racional. E é aí que entra a ideia central do capítulo 17. Para escapar desse caos, os indivíduos concordam em unir-se por meio de um contrato. Eles abrem mão de parte de sua liberdade natural e entregam esse poder a uma autoridade comum, que Hobbes chama de Leviatã. Esse Leviatã, na verdade, é o Estado. Não é um monstro, mas uma metáfora para a autoridade soberana criada artificialmente pelos homens para a garantia da paz e da ordem. Hobbes define o Estado como uma pessoa artificial, cuja sua vontade representa a de todos. Ao se unirem, os indivíduos formam um grupo político, uma unidade coletiva que pode agir, legislar e proteger. Indo para o capítulo 18, dos direitos do soberano por instituição, Hobbes desenvolve as consequências desse contrato. Se no capítulo anterior ele explicou que o Estado é necessário, aqui ele detalha como esse Estado deve funcionar. Primeiro é importante entender que, para Hobbes, uma vez que os indivíduos instituem soberano, seja a monarquia, uma assembleia ou qualquer outro tipo de governo, eles transferem seus direitos ao soberano. Essa transferência é total. O soberano recebe o poder de decidir o que é certo e o errado, o que é justo e o que é o injusto, e de aplicar a lei. Isso é necessário para que a paz seja garantida. Hobbes também apresentou alguns de seus direitos fundamentais soberano. E aqui eu vou destacar alguns deles. Primeiro, o soberano não pode ser punido pelos seus súditos, porque ele age em nome deles. Como os indivíduos consentiram com o poder dele, não podem julgá-lo de injusto depois. Segundo, o soberano decide o que é necessário para a paz e a segurança. Isso inclui também as leis, punições e até o controle da educação e religião, se for necessário. Terceiro, nenhum súdito pode anular o contrato social, mesmo que discorde do soberano. Não há no mínimo direito de desobedecer, pois isso colocaria todos de volta no estado de natureza. Quarta, a soberania é indivisível. Não pode ser compartilhada entre várias autoridades, porque isso causaria confusão e conflitos. Ou seja, Hobbes defende o Estado absolutista. Para Hobbes, a obediência ao soberano é uma condição da paz civil. A alternativa é o retorno ao caos, à violência e à insegurança. E agora uma breve reflexão crítica. Essas ideias de Hobbes foram bastante inovadoras para a época. Ele escreveu o Leviatã em 1651, no meio da Guerra Civil Inglesa, um momento em que o rei e o parlamento viviam em frequentes atritos e Hobbes ele viu de perto que era viver no Estado sem o mínimo de estabilidade. Isso influenciou a sua corrente de pensamento e a sua defesa de um poder central forte. Por outro lado, o modelo hobbesiano levanta muitas discussões éticas. Afinal, se o soberano possui todo o poder, o que o impede de tornar-se um tirano? Para Hobbes, o risco do abuso é menor que o risco da desordem. Ele prefere um governo absoluto à ausência de governo. Mas muitos pensadores posteriores, como John Locke, discordam defendendo limites ao poder do Estado e direitos inalienáveis do indivíduo. E agora, concluindo, em resumo, os capítulos 17 e 18 do Leviatã são fundamentais para entender a teoria política de Hobbes. Ele mostra que o Estado nasce do medo e do desejo da segurança dos indivíduos, e que a paz só é possível quando os indivíduos renunciam parte da sua liberdade total em favor de um soberano. Mesmo que não concordemos com todas as ideias de Hobbes, não podemos negar que ele foi um dos primeiros a construir uma teoria política moderna, baseada na razão e no contrato, e seu pensamento continua bastante fluente até hoje, especialmente em debates sobre a autoridade, a obediência e o papel do Estado. Muito obrigado. Boa tarde, eu sou o aluno Mikael, da turma 1º B noturno. Irei agora falar um pouco sobre o livro Leviatã. Irei falar agora sobre o capítulo 19, que fala sobre as diferenças de formas de governo. Só existem 3 formas legítimas de governo. Monarquia, que é uma pessoa manda, democracia, o povo manda, e aristocracia, que é um grupo manda. Os outros nomes, como tirania ou oligarquia, são só variações ruins dessas formas. Também deixar claro que o poder deve ser indivisível
ou seja, deve estar em uma pessoa, grupo ou no povo todo. Se o povo tentar dividir esse poder, cria confusão e guerra. Além disso, as pessoas podem escolher livremente quem vai representá-las, seja um rei ou uma assembleia. Mas uma vez escolhido, esse representante deve ter total autoridade e o povo deve obedecer para manter a paz e a ordem. Os problemas do governo, como guerras e disputas de poder, não são culpa da monarquia em si, mas da ambição das pessoas. Diz que um rei pode escolher um tutor para governar no lugar de um herdeiro menor de idade, e isso não é um defeito do sistema. O perigo maior vem quando as pessoas colocam seus interesses acima do bem comum. Também comparam a nação sem liderança a uma criança sem orientação. No fim, explica que em momentos de crise, o povo pode dar poder temporário a alguém, como uma ditadura legal para proteger a liberdade e a segurança do Estado. Me chamo Edson Agra, estou aqui para dar continuidade ao nosso seminário abordando sobre essa obra tão rica de Thomas Hobbes, que é Leviatã. Vou abordar sobre o capítulo 19 e 20, que fala um pouco sobre a soberania. Bom, Thomas Hobbes apresenta os fundamentos da soberania e sua relação com o pacto social. Ele afirma que o soberano é instituído pela transferência de direitos de todos os indivíduos a uma única pessoa ou assembleia, o que só é legítimo quando decorre de um pacto voluntário. Assim, quem tem o poder de instituir ou limitar o soberano, seja o povo ou a assembleia, é quem detém de fato a soberania. Ele fala ainda e argumenta que a unidade do Estado depende da unidade do representante soberano. Porém, essa unidade só é autêntica se resultar da deliberação comum. Um exemplo claro é o domínio romano sobre a Judéia. Mesmo que houvesse líderes locais, o verdadeiro poder residia em Roma. Isso demonstra que, sem participação na escolha do governante, não há soberania legítima. Consequentemente, não há democracia. Hobbes também reconhece que nenhuma forma de governo, seja monárquica, aristocrática, democrática, é perfeita ou perpétua. Todas estão sujeitas à instabilidade. Por isso, ele defende a necessidade de regras claras para a sucessão do poder. A ausência dessa previsão leva ao colapso da soberania e à guerra civil, que Hobbes considera o maior mal. Portanto, segundo o autor, a autoridade do governante só é legítima quando reconhecida pelo corpo político que a instituiu. Fora isso, há apenas coerção, não soberania. E essa legitimidade só se mantém enquanto o soberano age como representante da vontade coletiva. Muito obrigado. Bem, dando sequência, agora eu mergulho nos capítulos 21 e 22, que complementam a visão de Estado e da vida em sociedade. No capítulo 21, Hobbes fala primeiramente sobre a liberdade. Porque a definição dele é um pouco diferente do que a gente costuma usar. Para ele, ser livre não é sair por aí fazendo o que der na telha. É simplesmente não ter impedimentos externos. Tipo, se ninguém te amarrar ou te impedir fisicamente de fazer algo, então você é livre, mesmo vivendo num estado com um monte de leis. Mas você ainda é livre, desde que o que você quer fazer não esteja proibido. A lei não tira a sua liberdade, ela só vai lá e organiza esse jogo. Mas tudo tem um limite. Hobbes é esperto e sabe que a gente tem um instinto de autopreservação. Então ele diz que o soberano não pode nos obrigar a coisas que nos prejudicam diretamente, tipo nos acusar, nos matar ou nos deixar ser mortos sem defesas. Nessas horas, a nossa própria sobrevivência vem em primeiro lugar, até mesmo acima da obediência ao Estado. Pulando para o capítulo 16, ele aborda os sistemas, que são basicamente os grupos organizados dentro do Estado, como igrejas, empresas, exércitos, universidades, enfim. Ele divide em sistemas políticos, que são os que têm a bênção do soberano,
e os sistemas privados, que nascem por conta própria, sem uma permissão oficial. E aqui vem o grande alerta de Hobbes. Esses sistemas privados podem se tornar um perigo se começarem a agir como pequenos governos, com regras e lealdades próprias, diferente das do Estado. Ele até usa uma frase que é bem marcante. Tais sistemas, se não forem regulados pelo soberano, podem tornar-se um Estado dentro do Estado. Para Hobbes, a paz e a união da sociedade dependem de um único centro de poder. Então, todas as instituições têm que estar debaixo do soberano, sem exceções. Senão, tudo vira uma bagunça, um monte de gente puxando para lados diferentes, e o risco é acabar em um conflito e até uma guerra civil. E isso, para ele, é o pior cenário possível. Bem, é isso. Olá, eu sou a Marcela Marques, estudante de Direito do primeiro período B noturno, e hoje eu vou trazer um breve resumo sobre os capítulos 23 e 24 do livro Leviatã. O capítulo começa a trazer a ideia de que, mesmo quando estamos acordados, a nossa mente ela continua formando imagens daquilo que a gente viu. Isso acontece, por exemplo, quando olhamos para o sol. Mesmo depois de desviar os olhos, nós nos lembramos da imagem dele. O autor usa esse exemplo para mostrar como a nossa mente ela cria sensações que podem deixar expressões tão fortes que continuam agindo mesmo depois do estímulo ter acabado. Logo depois ele passa a falar sobre os sonhos, que ele chama de devaneios de quem está adormecido. Esses sonhos, segundo ele, têm origem física, ou seja, não vem só da nossa mente solta, mas também vem de agitações do nosso corpo, como os movimentos dos nossos órgãos, o funcionamento dos nossos nervos e as reações do nosso cérebro. Ele explica que quando dormimos, os nossos órgãos do sentido da visão, do tato, do olfato, da audição, eles ficam entorpecidos, ou seja, eles funcionam numa frequência um pouco menor. Mas ele também fala que o nosso cérebro, mesmo com o corpo adormecido, ele continua tendo a mesma frequência e funcionando da forma que funciona igual às mesmas 24 horas. A diferença é que quando estamos desligados, não temos um filtro e acabamos acreditando totalmente no que estamos vendo dentro do sonho. Uma parte muito interessante do texto é que ele diz que em certas situações é quase impossível saber que nós estamos sonhando ou que nós estamos acordados, porque algumas imagens dos sonhos parecem ser mais nítidas do que os próprios pensamentos da vida real. Por isso ele levanta uma questão: como distinguir claramente o que é sensação real e o que é um sonho? Falando de sua experiência pessoal, o autor diz que percebe que nos sonhos ele não vê as mesmas pessoas, não vê os mesmos lugares e nem mesmo os mesmos objetos. E que quando está acordado, isso ajuda a saber que ele está sonhando ou não. E que mesmo que os sonhos pareçam absurdos, ele reconhece se está sonhando com as mesmas coisas. Depois ele desenvolve uma ideia muito curiosa, que os sonhos são provocados por sensações físicas reais, mesmo que a gente não perceba. Por exemplo, estar deitado com frio pode causar sonhos de terror e que surgem imagens de medo, monstros ou situações assustadoras. O frio, ele ativa uma parte do nosso corpo que envia estímulos para o nosso cérebro e o nosso cérebro transforma aquilo em imagem. E dependendo do estímulo, pode ser positivo ou negativo. Então pode ser um sonho comum ou realmente pode chegar a ser um pesadelo. Por outro lado, o excesso de calor pode gerar sonhos, mas com outras sensações. O calor em certa parte do corpo pode provocar raiva, o que o autor chama de cólera, ou até um desejo. Assim, se alguém sente calor enquanto dorme, pode acabar sonhando com uma briga
ou com um desejo forte. A mensagem principal dos 2 capítulos é que o corpo e a mente estão sempre conectados. Mesmo durante o sono, os sonhos não são algo tão místico ou mágico, mas sim uma resposta natural entre as condições físicas e emocionais pelas quais estamos passando. Olá, professora Cláudia. Meu nome é José Paiva e eu fiquei com o capítulo 25, 26, 27 e 28 do livro Leviatã, de Thomas Hobbes. Primeiramente, eu vou iniciar com o capítulo 25, que fala sobre a conselharia civil. Hobbes analisa o papel do conselho ou aconselhamento do governo civil. Ele diferencia conselho de mandamento e destaca que conselhos devem visar o bem comum e não interesses privados. Esse capítulo serve de base para a compreensão da justiça civil, pois define a função racional e moral do Estado em legislar de maneira justa, ouvindo conselhos prudentes. Esse é o capítulo 25. Já o 26, ele cita as leis civis. Hobbes define as leis civis como regras ditadas pelo soberano e obrigatórias para os súditos. Segundo ele, a justiça civil está vinculada à obediência à lei. Não existe justiça natural. Ela é determinada pela norma criada pelo soberano, que reflete o pacto social. A autoridade do soberano é critério último do certo e do errado. Então, só o soberano pode diferenciar o certo do errado. Já o capítulo 27 fala sobre os crimes, das desculpas e das exculpações. Neste capítulo, Hobbes discute os crimes, definidos como transgressões das leis civis. Ele analisa as intenções, circunstâncias e consequências dos atos para diferenciá-los. Um crime só existe onde há lei civil. Hobbes também trata das desculpas e exculpações, como a ignorância da lei, coação ou insanidade, que pode diminuir ou eliminar a culpa. Já no capítulo 28, ele fala sobre as penas e recompensas. Hobbes define pena como um mal infligido por autoridade legítima, com a finalidade de corrigir o transgressor e prevenir delitos futuros. A pena deve ser proporcional e racionalmente imposta, nunca por vingança. A justiça da pena está em sua função de manter a paz e a ordem. Ele também fala sobre recompensas como incentivo à obediência e ao serviço do Estado. E o que podemos concluir com a leitura desses 4 capítulos? Hobbes constrói uma teoria racional da justiça civil baseada em 3 pilares. O primeiro, o soberano como fonte da lei e da justiça. O segundo, o crime como violação da lei civil e não da moral natural. O terceiro, a pena como um instrumento de paz e disciplina, não de vingança. Então ele ensina a nunca tratar a lei com vingança, mas sim com justiça. Boa noite a todos. Meu nome é Milena e hoje eu vou apresentar 3 capítulos importantes na obra de Hobbes. No capítulo 29, Hobbes fala sobre as causas de dissolução de um Estado. Ele mostra que, mesmo parecendo forte, um Estado pode se enfraquecer quando o povo começa a duvidar da autoridade do soberano. Isso acontece, por exemplo, quando a religião ou ideias erradas sobre a liberdade e justiça passam a competir com as leis civis. Outro ponto importante é a divisão de poderes, como quando a Igreja age de forma independente do Estado, o que pode gerar conflitos e desordem. Para Hobbes, manter a autoridade soberana centralizada é essencial para garantir a paz. No capítulo 30, ele trata do papel do soberano, que é justamente garantir a segurança e o bem-estar do povo. O soberano deve fazer leis justas, educar a população, julgar conflitos e até controlar a religião para evitar que ela vire uma ameaça à unidade do Estado. Segundo Hobbes, o poder não pode ser dividido, pois isso gera confusão e instabilidade. No capítulo 31, Hobbes fala sobre o reino de Deus por natureza, explicando que Deus governa os homens por meio das leis naturais, que podem ser conhecidas pela razão. No entanto, ele deixa claro que no mundo civil só o soberano tem autoridade para interpretar a vontade de Deus, justamente para evitar abusos e guerras religiosas. Em resumo, Hobbes defende que a unidade e a autoridade centralizada são fundamentais para manter a paz e evitar o caos social, seja contra ideias religiosas, doutrinas, políticas erradas ou divisões internas de poder. Olá, eu me chamo Estela Regina e hoje vou falar sobre os capítulos 32 ao 34 do livro
Leviatã de Thomas Hobbes. No capítulo 32, Hobbes trata dos princípios da política cristã. Ele afirma que a palavra de Deus, revelada por profetas, deve ser sim respeitada, mas nunca em oposição à razão natural. Para reconhecer um verdadeiro profeta, segundo Hobbes, são necessários 2 sinais. Que a sua doutrina esteja de acordo com as Escrituras, e 2, que ele realize milagres imediatos. Mas como hoje não há mais milagres, a única base legítima da fé é a própria Bíblia, interpretada racionalmente, sempre sob a autoridade do soberano. No capítulo 33, Hobbes questiona o que são as Escrituras sagradas. Para ele, só tem valor legal os livros reconhecidos como lei pelo Estado. Ele rejeita a ideia de que a Igreja sozinha possa definir quais livros são canônicos. A autoridade das Escrituras, para Hobbes, vem da autoridade civil, que garante a ordem e a paz. Na sequência, no capítulo 34, Hobbes explica palavras como espírito, anjo e inspiração. Ele diz que espírito pode significar vento, vida, sabedoria ou coragem, e anjos são sinais ou mensagens da vontade de Deus, ou mensageiros da vontade de Deus. E inspiração não é um ser entrando no corpo da pessoa, mas sim um movimento interior que pode vir de Deus, mas não garante autoridade a não ser quando reconhecido publicamente. Dessa forma, para Hobbes, isso tudo deve ser entendido dentro do que é possível para a razão humana. No capítulo 44 do Leviatã, sobre as trevas espirituais resultantes da má interpretação das Escrituras, Thomas Hobbes lança uma crítica mais dura à religião institucionalizada da sua época. Ele chama de trevas espirituais a ignorância e a confusão gerada por séculos de má interpretação das Escrituras. Para Hobbes, não se trata apenas de erros doutrinários, mas de uma estratégia consciente de manipulação usada por teólogos e líderes eclesiásticos para controlar as mentes e manter poder. Essas trevas, segundo ele, não são naturais nem inevitáveis. Elas são fabricadas por aqueles que se aproveitam da fé popular para impor medo, com ideias como o inferno físico, almas imortais flutuando entre mundos, aparições de demônios, fantasmas, poderes mágicos supostamente vindos de Deus. Hobbes acusa esses líderes de distorcer a Bíblia em benefício próprio, causando um sistema em que a autoridade religiosa rivaliza com o poder do Estado, que para ele é uma ameaça direta à paz civil. Uma crítica central desse capítulo é contra a ideia de que as instituições religiosas podem interpretar escrituras de forma autônoma, sem subordinação ao soberano civil. Hobbes considera isso perigoso, onde há duas autoridades, uma política e uma espiritual. Há um conflito. Ele argumenta que a igreja, ao se colocar acima do rei ou ao lado dele, se torna um Estado dentro do Estado, minando a unidade e criando um terreno para guerras religiosas, como as que marcam Europa em sua época. Para Hobbes, os pastores e teólogos não devem ter liberdade para ensinar doutrinas que não sejam aprovadas pelo Estado. Ele acredita que a única forma de evitar o caos é centralizar o poder de interpretação religiosa no soberano civil, que atuaria como um intérprete legítimo da palavra de Deus para fins públicos. Em outras palavras, Hobbes quer tirar da religião o poder de definir verdades por conta própria, o que ele chama de combater as trevas espirituais. Essa proposta é altamente controversa,
Na prática, Hobbes sacrifica a liberdade religiosa em nome da estabilidade política. Ele transforma a fé em uma extensão do Estado, negando a autonomia da consciência e subordinando a verdade religiosa à conveniência do poder soberano. Sua crítica à superstição e à manipulação religiosa ela é válida e até moderna, mas ao propor que só o Estado possa interpretar as escrituras, ele abre o espaço para o autoritarismo e para o silenciamento da diversidade religiosa. Nesse capítulo, é ao mesmo tempo uma crítica corajosa contra a opressão religiosa e uma defesa radical do controle estatal sobre a fé. Hobbes ele quer tirar a legião das sombras da superstição, mas ele acaba por colocá-la sobre a sombra do Leviatã. Agora eu volto a falar mais sobre o capítulo 43, já da terceira parte, que é do reino das trevas. Neste capítulo em específico, Hobbes ele faz uma reflexão crítica, muito crítica e política sobre a religião cristã, porque ele levanta o questionamento: o que é necessário de fato para a salvação? Ele defende que só é necessário crer que Jesus é o Cristo, o enviado de Deus. E todas as outras doutrinas que surgiram, todas as outras exigências que surgiram, como os sacramentos, a infalibilidade papal, as hierarquias na igreja, tudo isso é invenção humana para submeter o indivíduo civil às suas crenças e principalmente para manter o poder dessas instituições religiosas. Nesse capítulo a gente encontra uma crítica contundente à autoridade da igreja, porque ele defende que a salvação, a fé salvífica, a fé para a salvação, necessária para a salvação, ela é individual, mas que o exercício da religião, dos valores e o exercício prático das liturgias da religião, isso deve estar sob o poder do Estado, porque o soberano civil deve estar acima disso, porque ele aponta como uma das principais motivações, um dos principais motivos e causas para as guerras e para a confusão entre o homem e o Estado são os valores religiosos, essa autoridade que ele julga exacerbada da igreja. Me chamo Natália, eu estou responsável pelos capítulos 37, 38 e 39 do Leviatã, e ele analisa temas centrais nesse livro, temas centrais da religião cristã, a partir de uma perspectiva racional, política e teológica, sempre reforçando a importância de uma autoridade soberana para manter uma ordem, inclusive na fé. No capítulo 37, ele trata sobre os milagres. Ele não entende como simples violações das leis naturais, mas como sinais extraordinários usados por Deus para autenticar os seus mensageiros, mas como Moisés ou Cristo. O milagre, segundo Hobbes, é aquilo que causa um espanto, por não ter uma explicação natural clara, como, por exemplo, uma vaca falar ou um homem virar pedra. No entanto, ele destaca que o que parece milagre para uma pessoa pode não parecer para outra. Isso depende do conhecimento individual. Hobbes ele é crítico em relação à superstição e à credulidade popular, alertando que muitos milagres tidos como verdadeiros são, na verdade, enganos, ilusões ou interpretações erradas da realidade. Para ele, os milagres não existem para convencer a todos, mas apenas os eleitos para Deus, por Deus, no caso. E quem deve avaliar sua veracidade não é qualquer indivíduo, mas a autoridade legítima do soberano ou da igreja reconhecida pelo Estado. Ele insere assim os milagres dentro de uma lógica racional subordinada ao poder civil. No capítulo 38, ele discute conceitos como vida eterna, inferno, salvação e mundo vindouro, mostrando como foram mal compreendidos ao longo do tempo. Para ele, a vida eterna não é uma existência consistente depois da morte, mas a ressurreição do corpo para viver eternamente no reino de Deus, na Terra. O inferno, nesse sentido, não é um lugar de tormento eterno, mas sim a morte definitiva, um estado de inexistência. A salvação, portanto, é ser aceito por Deus no fim dos tempos e fazer parte do seu reino. O mundo vindouro, ele representa essa nova era prometida,
onde os justos viverão sobre o domínio divino. Já a redenção para Hobbes é o ato de Cristo que liberta os fiéis do pecado e da morte, possibilitando essa vida futura. Tudo isso, porém, se realiza somente após o juízo final e deve ser interpretado com cuidado, evitando leituras fantasiosas e supersticiosas supersticiosas. E no capítulo 39, ele reflete sobre o significado da palavra igreja nas Escrituras. Ele mostra que nesse termo pode ter diversos sentidos, pode indicar o edifício físico, a congregação reunida ou até mesmo todos os cristãos dispersos. No entanto, para que a igreja tenha autoridade real, como a de ensinar, legislar ou julgar, ela precisa estar submetida a um soberano civil legítimo. Do contrário, não passa de um grupo de indivíduos agindo sem o poder legítimo. Hobbes, ele rejeita a ideia de que a igreja universal, de uma igreja universal com poder sobre todos os cristãos, pois isso implicaria um único soberano mundial, o que não existe. Portanto, toda a igreja ou assembleia religiosa deve estar subordinada ao Estado. E o soberano civil deve também ser o chefe da religião de seu território. Essa união entre poder civil e religioso é para Hobbes o único meio de garantir a paz e evitar conflitos entre a fé e a política, entre o espiritual e o atemporal. Olá pessoal, estamos apresentando a obra de Thomas Hobbes, o Leviatã, e eu irei falar especificamente do capítulo 44, intitulado Das Trevas Espirituais resultantes da má interpretação das Escrituras. A principal mensagem de Thomas Hobbes é uma crítica ao abuso e distorção das Sagradas Escrituras pelos líderes religiosos, principalmente da Igreja Católica de sua época, com o objetivo de usurpar o poder de seu tempo e subjugar os indivíduos. Ele argumentava que a má interpretação das Escrituras levam a algumas conclusões. Primeiro, a confusão sobre o reino de Deus, pois seu reino é futuro e celestial, e não uma instituição política que possa competir com a autoridade do soberano civil. Segundo argumento é a promoção da ignorância e do fanatismo. A má interpretação das Escrituras, muitas vezes intencional, serviria para manter as pessoas na ignorância e no fanatismo, tornando-se presas fáceis dos líderes religiosos. Isso seria o reino das trevas, onde a luz da razão e do Evangelho é obscurecida. Terceiro argumento é uma justificativa para a desobediência civil. A Igreja faz os súditos acreditarem que devem obedecer às leis religiosas que contradizem as leis do soberano. Portanto, a Igreja fomentava a desordem e a guerra civil, retornando assim ao estado de natureza. Resumindo, Hobbes vê a má interpretação das Escrituras como um dos principais conflitos e desunião da sociedade, especialmente quando as instituições religiosas tentam competir com o poder do Estado. Para ele, o Estado deve ser soberano em todas as esferas da sociedade, para evitar que as trevas espirituais ameacem a paz que o Leviatã busca estabelecer. Me chamo Pedro Viana e eu irei falar sobre o livro O Leviatã, necessariamente o capítulo 45 desse livro, intitulado como Ignorância e Superstição. Nesse capítulo, Thomas ele quer criticar como a ignorância das pessoas abre espaço para a superstição e a manipulação. Ele diz que quando o ser humano não entende as causas naturais das coisas, ele tende a começar a inventar explicações sobrenaturais. E é aí que surgem as crenças racionais, os falsos profetas e o medo religioso. Eu acho que todo mundo que foi criado na religião evangélica ou católica já teve medo de ir para o inferno. Deixou de fazer certas coisas com medo disso. Bem, para Thomas, muitos líderes usaram essas superstições como ferramenta de controles e na verdade ainda usam, fazendo que o povo temesse castigo divino e seguisse a regra cegamente. Ele defende que a verdadeira fé deve estar baseada na razão e na interpretação correta da Escritura, basicamente o que chamamos de hermenêutica.
e não em invenções ou em poder religioso absoluto. O ponto central que Thomas quer passar nesse capítulo é que quanto mais o povo é ignorante, mais ele fica vulnerável à dominação pelo medo e pela mentira. Por isso, Thomas ele acredita que a filosofia e a ciência devem guiar a sociedade e não a superstição. A crítica dele é clara: a ignorância não gera fé, e sim gera obediência cega. Aquela obediência cega nas coisas que você não consegue pensar, você não consegue sair. Se você não buscar o conhecimento, buscar a verdade, você vai ficar naquela, como posso falar, naquela bolha. Você não vai sair daquela bolha, você não vai sair daquela ideia, daquela visão de mundo que você tem, daquela visão do que é certo e do que é errado. Thomas ele quis passar isso. Bem, essa é a minha fala e eu passo para o próximo. O nosso trabalho ele ficou um pouco extenso, mas ele está chegando ao fim. E eu vou dar a conclusão falando que, embora Hobbes ele tenha escrito o livro Leviatã no século XVII, o pensamento dele continua atual. Ele acreditava que em um estado de natureza, ou seja, sem leis ou governo, os seres humanos viveriam em constante conflito, com medo, insegurança e violência. Por isso, ele defendia a criação de um Estado forte, com autoridade absoluta para garantir a ordem e a paz. E nos dias de hoje, essa ideia ela faz sentido em vários contextos, se não todos, que em momentos de crise, como pandemias, guerras ou instabilidade política, cresce a demanda por governos fortes, que garantem segurança e estabilidade, exatamente como Paulo descreveu. E a ascensão de líderes autoritários em várias partes do mundo mostra como o medo do caos pode levar as pessoas a abrir mão de sua liberdade em troca de proteção. Algo que Hobbes já explicava na sua teoria do pacto social, que é um dos primeiros capítulos sobre pacto e fundação social. Hobbes ele também é relevante para pensar os limites da liberdade individual, especialmente em tempos de polarização e desinformação, em que o debate entre liberdade e controle volta a ser central. Ou seja, em um mundo marcado por inseguranças, conflitos e incertezas, a visão de Hobbes sobre um poder centralizado continua sendo usada e discutida por muitos pensadores, políticos e juristas. E apesar de muita importância, o pensamento de Hobbes ele também não está livre de críticas. A principal é que ele defende um poder soberano absoluto, sem divisão de poderes nem limites claros, e isso pode abrir um espaço para regimes autoritários ou até ditaduras, onde o governante tem liberdade total para agir sem prestar contas. E além disso, a liberdade para Hobbes ela não é um direito de escolher, mas apenas a ausência de obstáculos impostos pelo soberano. No caso, uma visão bastante reduzida de liberdade, né? E o modelo social dele não prevê participação popular nem democracia, porque o povo só entrega poder, mas não controla depois disso. Pois é. Ele também ignora a importância da separação entre Estado e religião como forma de garantir direitos individuais e diversidades de crença. Então, Hobbes ele foi um pensador essencial para compreender como nasce o Estado moderno e por que aceitamos a autoridade. E a sua visão ela continua atual, como nos tempos de crise e medo coletivo. E, no entanto, a sua defesa de um poder absoluto exige um grande cuidado, né? Pois em um Estado forte demais, pode acabar destruindo as liberdades que prometia proteger. Desde já eu agradeço em nome do grupo, agradeço a professora Cláudia também, espero que
que o vídeo seja de bom proveito e aos demais que estiverem vendo o vídeo. E é isso, obrigada, até a próxima. Hobbes também trata o soberano como representante de Deus. Segundo Hobbes, Cristo reina agora à direita de Deus no céu e na terra. Quem governa em seu nome é o soberano civil, ou seja, o rei ou governante é o único com autoridade para decidir o que pode e não pode ser ensinado, acreditado ou praticado em nome da religião. E para ele isso garantia a unidade do Estado e evitava conflitos entre os poderes concorrentes. E ele também tratava a obediência como critério religioso. Como assim? Para Hobbes, os súditos eles tinham que obedecer ao soberano mesmo em assuntos religiosos, pois a paz civil é mais importante do que disputas doutrinárias. E a fé interior, ela pertence a cada um, mas o culto exterior, como cerimônias, doutrinas públicas e rituais, deve seguir o que o soberano